Continentes na Rádio Observadores com Bruno Cardoso Reis. Bruno, bem-vindo. Ponto de partida à guerra. Eu estou numa altura em que voltamos a falar muito do nuclear. Aliás, aproveito o título do artigo que escreveste ontem, precisamente aqui para o Observador. O tabu do nuclear é para quebrar? E já agora também se quebrou o tabu das bombas da fragmentação? Esta é a pergunta. Olá, bom dia. Bom dia aqui de Tomar, onde estou aqui também para aproveitar para ver a festa dos tabuleiros na minha terra. Já soube a Rádio Observador. Exatamente, é verdade. Já se expandiu aqui para o Ribatejo. E pronto, em relação a este tema bastante sério, espero que não, em relação ao tabu do nuclear, ou seja, acho que ninguém de bom senso seria favorável a uma guerra nuclear. Mas o meu ponto nessa coluna é que há realmente um lado racional, mas também um lado irracional nesta rejeição do nuclear. Por exemplo, isso leva a que ignoremos a distinção entre bombas nucleares que são feitas para explodir e uma central nuclear, que sobretudo as últimas geração são feitas claramente para não explodir, para evitar o mais possível acidentes. Mas sobretudo o meu ponto é que a Rússia tem procurado ativamente explorar esse medo, que está de facto muito expandido a nível global e também a nível do Ocidente. E, portanto, é uma profunda hipocrisia depois Moscou vir acusar o Ocidente ou a Ucrânia de alarmismo, de histeria em relação à questão do nuclear, por exemplo, a respeito da central nuclear de Zaporizhzhia, que é a maior da Europa. Eu estou seguro que a Rússia fará explodir essa central? Não, mas a verdade é que foram notícias russas que alimentaram essa suspeita e que a Rússia tem passado realmente toda esta guerra a falar e a ameaçar com o seu arsenal nuclear, que é realmente o maior do mundo. E, portanto, o que é que nós devemos fazer a esse respeito? Não ser complacentes, denunciar esta chantagem nuclear russa, insistir no respeito pelas normas e mesmo pelo tabu, se quisermos, do não uso de armamento nuclear, inclusive com o apoio de potências que têm muita influência junto da Rússia neste momento, como a China ou a Rússia, mas também não ceder na defesa dos nossos interesses, dos nossos valores, por causa dessa tentativa de chantagem da Rússia. No fundo, seguir o modelo da Primeira Guerra Fria, se quisermos, em que, a partir de 1949, a União Soviética também tem armamento nuclear e, no entanto, nunca cedemos a essa chantagem nuclear e também não houve, como consequência disso, uma Terceira Guerra Mundial que fosse nuclear. Em relação às bombas de fragmentação, há realmente um tratado de Oslo, subscrito por 111 países que rejeitam o uso dessas armas em qualquer circunstância, vários países europeus, como por exemplo Portugal ou a Alemanha, mas há mais de 80 países que não subscrevem esse tabu ou não subscrevem esse tratado, entre os quais a Rússia, também os Estados Unidos, a Ucrânia. Agora, aqui o que é fundamental é deixar claro que não vai passar a haver bombas de fragmentação na Ucrânia por causa desta decisão de Biden dos Estados Unidos de as fornecer à Ucrânia. Elas estão a ser usadas desde o início da invasão pela Rússia, inclusive contra civis. Há um relatório, por exemplo, que diz que houve mais de 600 mortos civis por causa de bombas de fragmentação usados pela Rússia. E, portanto, o que vamos ter é, agora, a Ucrânia vai passar a ter mais este meio para repelir a invasão e já prometeu, aliás, que em linha com o que é também definido pelos Estados Unidos para a utilização deste tipo de armamento, ele só será utilizado na linha da frente, em zonas de combate, contra alvos militares, e, aliás, as próprias bombas de fragmentação americanas de última geração também já têm mecanismos para procurar reduzir o risco de explosões acidentais depois do conflito. Obviamente, nunca é bom estarmos a falar de mais armas, mas é evidente que este conflito deixa muito claro que as armas não são aqui o problema principal. Aliás, eu termino com este ponto, que é: alguém acha que se a Ucrânia não tivesse entregue todas as suas armas nucleares em 1994 à Rússia, em troca da garantia de segurança das suas fronteiras, que a Rússia teria invadido uma Ucrânia com armas nucleares? Acho que provavelmente a resposta é não. Continuamos a falar da Ucrânia com este som de Zelensky. Este ano temos de fazer tudo para iniciar as negociações para a futura adesão da Ucrânia à União Europeia, e o mesmo se aplica à NATO. O presidente da Ucrânia falava na República Checa, num dos pontos de paragem do périplo que está a fazer pelos países da NATO. Zelensky está em alta pressão. Vai conseguir bons resultados na cimeira da NATO, Bruno?
Bem, teremos de ver, ou seja, certamente vamos voltar a este tema na próxima semana, uma vez que a Cimeira é agora na terça-feira, mas temos tido realmente aqui um par de semanas muito rico em cimeiras, se quisermos no contexto desta diplomacia de guerra. Tivemos a Cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, que reúne 4, agora 5 grandes potências euroasiáticas, a China, a Índia, o Paquistão, a própria Rússia, todas elas, aliás, potências nucleares, agora também o Irão, aderiu agora nesta última cimeira, a par de uma série de países da Ásia Central, e a Rússia utilizou isso, no fundo, para procurar aqui manter algumas pontes, para mostrar que não está isolada ou enfraquecida depois do golpe de Prigozhin. E, obviamente, temos a cimeira da NATO de Vilnius. Aquilo que é fundamental para Zelensky, aquilo que justifica também este esforço de última hora para mobilizar apoio de alguns países de leste e sobretudo da Turquia, que sabemos que é sempre aqui, digamos, o enfant terrible, o osso mais duro de roer, o voto mais difícil de conseguir para alcançar o consenso que é indispensável na NATO. Portanto, a Turquia como um aliado altamente problemático. Aquilo que é fundamental para a Ucrânia conseguir destes aliados, enfim, todos, do conjunto 31, mas em particular eu diria que talvez a Turquia seja aqui o país mais difícil, é conseguir, por um lado, garantias de que a Ucrânia vai aderir à NATO e vai aderir em condições, digamos, de uma espécie de adesão mais facilitada ou mais acelerada, não terá de cumprir o Membership Action Plan, portanto, no fundo, o plano de ação de adesão, que é o trajeto habitual, com poucas exceções. A Suécia e a Finlândia, por exemplo, não tiveram de passar por isso, mas eram países muito próximos dos critérios da NATO a todos os níveis, de democracia, de combate à corrupção, de subordinação das Forças Armadas à tutela de um governo civil e também de eficácia militar. Mas, portanto, a Ucrânia quer aí uma garantia de que vai ter uma adesão, digamos, se quisermos, mais facilitada, e que também não haverá uma espécie de veto russo, ou seja, que isto não estará dependente do evoluir do conflito, que será aqui uma fórmula provavelmente difícil de encontrar, e em que a Turquia realmente poderá criar dificuldades. Depois há a questão de um compromisso em relação a uma ajuda, a um plano de ajuda plurianual, que se vai tentar que seja o mais explícito possível em termos de financiamento, em termos de fornecimento de armamento. Isso será fundamental, no fundo, também para garantir a segurança da Ucrânia no futuro e para dissuadir agressões russas futuras. E depois, enfim, esse será o ponto eventualmente menos polémico e mais seguro, que será a ideia de que passará a haver desde já um Conselho NATO-Ucrânia. No passado houve um Conselho NATO-Rússia, portanto é também simbólico desse ponto de vista, mas no fundo é uma espécie de Conselho do Atlântico mais, ou seja, no fundo criar aqui um órgão em que, a par do órgão máximo de decisão da NATO, este Conselho do Atlântico, vai passar a juntar-se também a Ucrânia para decidir questões de interesse comum, mas que sobretudo tem aqui uma dimensão simbólica e política. Esse aspecto é talvez o mais seguro. Quanto aos outros, teremos de ver que resultados é que se consegue na próxima semana e parece-me claro que aí a Turquia mais uma vez terá um papel e um voto decisivo. Bruno, seguimos para o Médio Oriente para olharmos para uma semana de aumento da tensão. Os próximos tempos vão ser de instabilidade? Eu temo que sim, já falámos aqui disso, já fizemos essa previsão, ou seja, acho que quer do lado de Israel, com este novo governo, quer do lado palestiniano também, cada vez mais são os falcões, são os setores mais belicistas, são os setores mais descrentes de uma via pacífica para a existência de dois Estados, Palestina e Israel, que prevalecem, que têm mais peso. E, portanto, há realmente sinais de um intensificar do conflito. Jenin, que foi aqui o alvo desta incursão israelita, sempre foi, digamos, um ponto quente neste conflito. Por isso está muito associado, por exemplo, à segunda intifada, em 2000. Enfim, fala-se muito, especula-se muito sobre a possibilidade de haver aqui uma terceira intifada, uma nova explosão de violência, não só em Gaza, onde ela é mais típica, mas também na margem ocidental, que tende a ser, apesar de tudo, mais pacífica, que é onde fica precisamente Jenin. Portanto, também temos aqui a ideia de uma espécie de expansão geográfica. Depois, a par deste período de 2 dias mais intensos, que resultaram em 12 mortos, temos tido, digamos, vários ecos, várias réplicas, um polícia israelita morto, 2 militantes palestinianos mortos ainda ontem, também, enfim, troca de mísseis entre o sul do Líbano e Israel, entre o Hezbollah e Israel, e, portanto, essa também é outra preocupação, que é a questão de eventualmente um alargamento, vamos dizer assim, regional do conflito, numa região que obviamente já é sempre muito instável e muito violenta. Apesar de tudo, e terminava só com este último aspecto, aquilo que para já não se viu foi nenhum sinal de que isto tenha afetado os chamados Acordos de Abraão,
com 4 países árabes, para já, o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, o Sudão e Marrocos. Acordos que, no fundo, permitiram a Israel normalizar um pouco as suas relações com a vizinhança, nomeadamente em termos económicos. Embora, em termos de opinião pública, da opinião publicada árabe, haja grandes críticas a mais esta escalada na violência, em termos das elites governativas, o que parece prevalecer é aqui o pragmatismo económico e também em termos de relações de cooperação no campo da segurança. Eventualmente, o que pode mudar um pouco isso seria aqui um intensificar e um escalar mais descontrolado deste conflito. Teremos de ver se aí a pressão pública não começa a pesar alguma coisa, embora as opiniões públicas obviamente pesam o que pesam em regimes árabes que são tendencialmente bastante autocráticos. Teremos de ver também o que pesa este acordo entre o Irão e a Arábia Saudita. Para já ele parece ser sobretudo uma espécie de detente, uma tentativa de alguma contenção do conflito no momento em que quer o Irão, quer a Arábia Saudita estão a passar por processos de sucessão, transição de poder, de algum enfraquecimento, mas se isso vier a consolidar, enfim, desaparece aqui um ponto convergente importante entre o Israel e estes países, que é, no fundo, o receio partilhado da ameaça do Irão xiita. Seguimos para a África. Os Estados Unidos levantaram as sanções à Etiópia. Qual é que é a importância desta decisão para este país? Bem, é uma decisão importante, é um levantamento para já ainda parcial, mas realmente nós não nos podemos esquecer que houve entre 2020 e o final de 2022 uma guerra civil bastante sangrenta na Etiópia. Enfim, o número de mortos é fonte de grande controvérsia. O governo fala à volta de 80 mil, muitos críticos, elementos da oposição falam em mais de 300 mil nestes 2 anos, mas realmente foi um conflito sem dúvida muito sangrento. Isso levou a uma ruptura entre países ocidentais e o governo etíope, que até aí era visto como um exemplo de capacidade de desenvolvimento, nomeadamente económico. A Etiópia, desde 2004 e praticamente até à pandemia, tinha taxas de crescimento por regra acima dos 10% ao ano do PIB, portanto era um dos grandes motores também deste crescimento económico da África e da África Oriental. Agora, é realmente um país muito importante, é um país com mais de 100 milhões de habitantes, é o segundo mais populoso da África, é um país também historicamente com um grande peso no nacionalismo africano, no panafricanismo. Não é por acaso que a capital etíope foi a sede da Organização de Unidade Africana, é a sede da União Africana. A Etiópia foi o único Estado africano que se manteve sempre independente, enfim, tirando um curto período de alguns anos de ocupação militar pela Itália fascista, e portanto é realmente aqui um país muito importante, e os Estados Unidos sabem que, nomeadamente, a China está cada vez mais ativa nesta região, a Rússia está cada vez mais ativa nesta região. A China, em particular, tem a sua única grande base militar fora da China é no Djibouti, que é aqui o grande porto no Mar Vermelho, enfim, no estreitada, no acesso entre, no fundo, o Oceano Índico, o Mar Vermelho, depois o Mediterrâneo, e que é o grande porto da Etiópia, desde que a Eritreia se tornou independente. A China está lá, investe muito nesta região e, portanto, claramente os Estados Unidos acham que já houve aqui melhorias suficientes, foi assim que a medida foi justificada, já houve melhorias suficientes, já houve um esforço suficiente de pacificação, mas do meu ponto de vista isto também reflete muito esta preocupação nos Estados Unidos, no Ocidente, de se mostrar talvez um pouco mais pragmático, tendo em conta que estamos a viver num mundo mais competitivo, mais conflituoso, em que estes países têm alternativas ao Ocidente, cada vez mais, e portanto é fundamental, do ponto de vista dos interesses americanos, realmente restabelecer rapidamente pontos com a Etiópia e com o governo etíope. Enfim, aquilo que foi garantido também é que este fim parcial de sanções e também o retomar de alguma da ajuda americana será utilizada no sentido de promover o processo de paz e também de resolver alguns dos problemas criados pela guerra. Seguimos para a América Central para tentarmos perceber o que está a acontecer nas prisões das Honduras. Bem, é uma espécie de efeito El Salvador. A América Central tem estado mergulhada nas últimas 2 décadas numa crescente espiral de violência, com gangues muito bem armados, muito ligados também a todo o tipo de tráficos, que no fundo geraram aqui uma vaga de homicídios enorme, que passaram a controlar grande parte das prisões. As prisões são uma espécie de quartéis generais destes gangues e não são plenamente controladas ou não são controladas de todo pelo Estado. Houve, digamos, mais uma revolta
mais uma explosão de violência numa destas prisões nas Honduras, e a presidente das Honduras decidiu, no fundo, seguir aqui o modelo do novo presidente de El Salvador, deste Nayib Bukele, que foi eleito em 2019, que basicamente decidiu lidar com os gangues com mão de ferro, militarizar a resposta aos gangues, passar a entregar também aos militares, às Forças Armadas, a gestão das prisões, desarmar os presos, o que é uma coisa incrível ter de se dizer, mas foi o que aconteceu em El Salvador, foi o que aconteceu agora nas Honduras, foram encontradas centenas de armas nestas prisões. Agora, aqui o que é interessante é, inicialmente, este Nayib Bukele, que é uma figura, digamos, que escapa aqui à tradicional divisão esquerda-direita, em El Salvador e na região, e que é visto também muito como populista, foi muito criticado. Agora, a verdade é que ele conseguiu resultados impressionantes. Em anos sucessivos, as taxas de homicídios baixaram 50%, 60%, chegaram a estar em mais de 6 mil no ano passado. Portanto, desde o início deste ano, já houve 100 dias sem qualquer homicídio em El Salvador, e, portanto, isso claramente está a ter uma enorme popularidade em El Salvador, ela é extremamente popular lá, e está a ter também um enorme impacto na região. E, portanto, aqui o que é interessante é que esta presidente das Honduras, Xiomara Castro, que é da esquerda, digamos, mais tradicional, decidiu, bem, vamos tentar experimentar se isto funciona, se funcionou aqui ao lado, vamos tentar ver se funciona também connosco. Mas, portanto, é interessante também este efeito aqui de difusão. Eu acho que há alguns riscos nisto, isto é sustentável. Enfim, há a ideia de que, por exemplo, em El Salvador, o Presidente vai querer recandidatar-se, apesar disso não ser permitido pela Constituição. Portanto, há aqui alguns riscos, eventualmente, desta mão forte depois se transformar, digamos, num regime mais autoritário. Eu espero que isso não aconteça. Agora, é evidente que a população desta região está absolutamente farta destes níveis de violência e, portanto, está desesperada e está disposta a tentar coisas novas, e se calhar é preciso realmente tentar coisas novas. Já agora, esta é uma das grandes razões das vagas de migração para os Estados Unidos. Nós falamos muito do México, mas na verdade a maior parte dos imigrantes que estão na fronteira mexicana não são já mexicanos, são cada vez mais, digamos, destes países da América Central, e uma das grandes razões é questões económicas, mas também questões de segurança. Na Ásia, temos de olhar para a visita da secretária do Tesouro norte-americana à China e a mais um episódio na Guerra dos Chips. Pequim limitou as exportações de 2 minérios vitais para a indústria. Que impactos é que isto pode ter? Bem, são boas e más notícias, podemos dizer assim, mas acho que as duas coisas estão relacionadas. Não é por acaso que esta medida chinesa de passar a restringir, não é proibir, mas vai passar a ser preciso pedir autorização para exportar esses minérios, portanto há a ideia de que pode ser recusada. Isso claramente é um sinal que a China deu, e enfim a própria imprensa oficiosa chinesa deixou isso claro, que se os Estados Unidos vão restringir as relações em termos de tecnologias críticas, por exemplo, de fabricação de microchips para a China também tem meios de retaliar. E, portanto, estes dois minérios são muito utilizados, de facto, na fabricação dos microchips, portanto, o gálio e o germânio. No caso do gálio, aparentemente a China é responsável por 98% da refinação deste minério, portanto, basicamente todo o minério que é utilizado é tratado na China. Agora, apesar de tudo, aquilo que há de bom neste contexto é a segunda visita por um ministro norte-americano do governo Biden. O primeiro foi Anthony Blinken, e, portanto, este é o segundo. A secretária do Tesouro, obviamente, é responsável basicamente pela gestão da economia, das finanças, portanto, é uma figura com um enorme peso. As relações económicas entre a China e os Estados Unidos são, obviamente, decisivas em termos do futuro da economia mundial, e, portanto, é muito importante que os dois lados tenham deixado aqui uma mensagem já no início desta visita de que querem dialogar. A Janet Yellen disse que há setores em que a segurança, razões de segurança, razões estratégicas vão implicar algumas restrições, mas há muitos outros onde continua a haver muitas oportunidades. Portanto, no fundo, deixar claro que não vai haver aqui um corte completo, que não vai haver uma aposta numa guerra comercial total. Do lado chinês, o primeiro-ministro, que é muito quem tem a pasta da economia, o primeiro-ministro chinês disse, bem, apareceu um arco-íris quando a senhora Yellen aterrou em Pequim, e, portanto, eu estou seguro que vai haver muitos arco-íris nas relações económicas entre os Estados Unidos e a China, não vai ser só tempestades. Sobretudo, os dois lados insistiram nesta ideia de que é preciso manter um diálogo, e eu acho que isso é fundamental. Diálogo e também alguma clarificação
porque o pior do ponto de vista também da economia, do investimento, do comércio mundial, seria haver aqui grandes incertezas sobre o futuro destas relações que são realmente vitais, centrais na economia global. Bruno, já estamos mesmo no limite do tempo, por isso em 30 segundos, aqui uma paragem bem rápida no Bangladesh, que está entre Japão, China e Índia. Sim, é apenas para dar nota que o Bangladesh está à beira de inaugurar o seu primeiro porto de águas profundas. Isso é essencialmente um investimento japonês. A China tinha um projeto semelhante, mas que nunca foi para diante, e obviamente não é por acaso que o Japão investe imenso no Bangladesh. É neste momento a principal fonte de cooperação, de investimento. Isso faz parte desta estratégia do chamado Quad, que junto ao Japão, a Índia, os Estados Unidos e a Austrália, no fundo para procurar conter a influência da China nesta zona do Indo-Pacífico, e desse ponto de vista o Bangladesh é um país aqui extremamente importante. Obrigada, Bruno. Para a semana voltamos então a viajar pelos 5 continentes. Bom sábado. Obrigado.